O texto continua lá em Atos capítulo 13, verso 36, dizendo assim: Davi serviu a sua geração. Ele não serviu, simplesmente serviu. O texto continua, serviu a sua geração. Então, o que é que eu e você precisamos fazer para servir com fervor espiritual, para servir compreendendo tudo o que acontece, para servir se sacrificando tempo e lazer, para servir estudando para aprender a ensinar, conhecendo a nossa geração. Conhecer a época que nós vivemos é importante para que possamos saber o que fazer. Não adianta eu querer pegar a cultura, o dia de hoje, em sala de aula, e me lembrar do que os professores faziam lá em 1980. Diferente. É outra história. 1998. Mudou. A vida é outra. Eu me lembro que em 2006, eu comecei a implantar data show na igreja. Na escola bíblica. Eu comecei a implantar dinâmicas na escola bíblica. Eu comecei a colocar seminários na escola bíblica. Para muitos foi um baque. O quê? Não pode. Tem que ser só Bíblia, Bíblia, Bíblia. Ok, dinâmicas bíblicas também. Slides bíblicos, contextos, comentários, figuras. Para muitos foi um choque. Para a maioria, foi um oásis, porque eles começaram a compreender com mais facilidade. Aquela cultura precisava visualizar, e nós tínhamos possibilidades. Então, vamos fazer. Hoje, a coisa já está diferente. Eu preciso entender qual é a melhor metodologia para esta geração. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios. Ele fala muito sobre como você entender a cultura. Tanto 1 Coríntios como 2 Coríntios. É algo grandioso o que nós encontramos o Paulo fazendo naquela igreja. Quais são as principais ideias, os valores que estão permeando em nosso mundo, que estão governando o nosso mundo? Quais são? Quais são? Nós precisamos conhecer justamente essa realidade para saber como lidar com elas. O que é marca registrada da nossa sociedade atual? O que o tempo presente nos ensina? Por exemplo, estamos vivendo uma época de consumismo? Sim ou não? Sim ou não? Coloca nos comentários aí. Estamos vivendo em uma época de consumismo? Coloca nos comentários aí. O mundo está consumindo demais? Sim ou não? Antigamente, para eu comprar algo, eu tinha que me deslocar de casa para o centro, pegando conduções ou gastando combustível. Depois as coisas melhoraram porque criaram os shoppings. E aí ficou mais cômodo, ar-condicionado, várias opções, vitrines lindíssimas, alimentando cada vez mais o meu coração consumidor. Hoje, além de tudo isso, eu tenho a internet. Pela internet eu compro o que eu quiser. E no outro dia, eu recebo o que eu comprei. Eu compro uma geladeira. No outro dia, eu recebo na minha casa a geladeira. Eu compro um livro. No outro dia, eu recebo na minha casa o livro. Pela internet, sem sair de casa. E tem um detalhe. Hoje, eu não preciso mais nem de computador. Porque no próprio celular, que só servia para me comunicar com os outros, hoje eu estudo, eu faço compras, eu comunico com todo mundo, o mundo literalmente, em todos os lugares, mudou. O consumismo está impregnado na cultura atual. Tudo que é feito com o intuito de consumirmos algo. Todos os anos, os carros lançam um modelo novo. Todos os anos, os celulares lançam um modelo novo. Até time de futebol, que não tinha isso, décadas passadas, hoje, todos os anos, eles lançam um novo modelo. E não somente um. Até 2013, 14, era uma nova camisa. Agora é camisa de treino, camisa de viagem, camisa de
Número 1, número 2, número 3, camisa de goleiro, camisa de torcedor. Qual a ideia? Consumismo. Uma outra característica atual é a virtualidade, né? O digital, não é não? Tudo é digital, a leitura é digital, a aula é digital. A comunicação, os relacionamentos estão no digital. E nós nos gabamos porque somos benquistos nas redes sociais. É uma outra característica. Consumismo, virtualidade. E uma outra é a afetividade. Nós somos carentes. Hoje o povo está carente de afeto. Por quê? Porque os relacionamentos estão líquidos. Eu tenho vários amigos, milhares de amigos nas redes sociais. Amigos. Tudo que eu faço, ele curte, ele comenta. Mas no dia em que eu postar algo que ele não goste, ele deixa de me seguir. Deixou de ser meu amigo. Hoje está muito fácil. Não gostei, faço biquinho e saio fora. Somos carentes. A afetividade está reinando no mundo. E nós, enquanto professores, o que devemos fazer com isso? Consumismo, virtualidade e afetividade. Como é que eu vou aproveitar esse momento, essa realidade cultural, hoje, para aplicar em sala de aula? Percebe? Eu preciso entender a cultura. Davi, lá atrás, ele serviu a sua geração. Eu preciso conviver com o meu povo. Ah, pastor, mas como é que eu vou entender essas coisas? Convivendo. Nós, professores, queremos estar distantes. Domingo eu falo com eles. E na segunda? E na terça? E na quarta? Será que eles têm espaço para tirar alguma dúvida ou para pedir ajuda? Será que o professor é só para ensinar a lição ou ensinar a viver? Olha que pergunta. O professor está ali para ensinar a lição daquele domingo ou para ensinar a viver? Para ensinar os alunos a praticar a lição do domingo? Hã? Eu preciso caminhar com os meus alunos. Eu só vou alcançar essa geração, lembra da afetividade? Se eu estiver com eles, se eu me aproximar deles, se eu conviver com eles. Lembra dos relacionamentos líquidos? A afetividade, o digital, está vulnerabilizando a sociedade. Então, eu preciso estar próximo do meu aluno, porque todas as amizades que ele tem estão no virtual. O afeto, o carinho, a carícia está no digital. Mas eu, enquanto professor, estou do lado dele, conhecendo a família dele, ajudando em suas dores e crises. Ele vai perceber que pode contar comigo. Eu estou ali para ouvi-lo. Não curtir um comentário que ele fez. Não simplesmente dar um legalzinho para um banner que ele postou, mas ouvir as suas dores. O que é, meu irmão? O que foi que aconteceu? Onde é que eu posso te ajudar? Como a gente deve conviver? Olha o que é que vai dizer, primeira, aos Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17. Diz assim, ó. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não em coração, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-lo pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis. E não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Meus irmãos, minhas irmãs, os nossos alunos, transformados pela palavra de Deus, através do nosso ministério, é a nossa coroa e alegria. Mas, assim como Paulo, o nosso sentimento deve ser de querer estar próximo, querer estar junto, sentindo saudades
por ajudar. Lembra do ministério do Rei Jesus? Era ou não era assim? Ele queria estar junto, gente. Na mesa, conversando, em comunhão. Ele queria estar orando, ele queria estar participando. É vida na vida. Não é vida na sala de aula. É vida na vida. Anota isso. A etapa da vida do professor começa pelo serviço. Mas o serviço nunca acaba. Porque o serviço é o serviço à sua geração. Enquanto professor formos e seremos enquanto vida tivermos, nós estaremos servindo a nossa geração. O professor memorável não deixa, nunca deixa a sua geração, ou nunca deixa de servir a sua geração.